celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões. Recebi a missão de descobrir o que seria a tal política pão e circo. Preciso descobrir como ela se encaixa na nossa realidade e documentar minhas conclusões. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Widely, minha professora de literatura, acertou em cheio quando escolhi esse tema, se seu objetivo era me deixar perdido. Celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Mas nem tudo conspira contra. Invoquei a onipotente deusa, que roga pelos trabalhos de todo adolescente, conhecida como internet. Em comunhão com os santos apóstolos Google e Wikipédia, participei da Santa Ceia, orando para que nenhum Judas aparecesse, e para tentar contactar personalidades que pudessem me ajudar a entender como o pão entra no circo. A ganância e a difamação. E a melhor maneira para descobrir isso é saber qual é a opinião popular. Eu não gosto da política do pão e circo, porque na verdade o governo cria a ilusão de que os problemas estão sendo resolvidos e na verdade eles não estão resolvendo nada, eles estão... não sei o quê. Vamos celebrar epidemias. A minha opinião sobre o pão e circo é que, contanto que você ganhe com isso, pra mim vale a pena. Vamos machucar o coração. Juntos, o hino nacional. Eu penso que a política de pão e circo ela não é muito boa, porque ela engana a população, entende? Ela serve para poder manipular o povo quando eles estão numa situação ruim e para eles não se rebelarem, né? É como se toda vez que falo em política de pão e circo, eu lembro muito da Roma antiga, quando o povo estava na miséria, estava passando dificuldade, tudo, não tinha como piorar mais. Aí eles arranjavam um jeito de divertir, distribuíam trigo lá para fazer eles esquecerem da situação péssima que eles estavam vivendo. Por isso que eu não sou a favor dessa política, não, porque é como uma falsa sensação de que você está bem, quando na verdade é justamente o contrário, você está sendo enganado. Procurando um melhor embasamento para minha pesquisa, resolvi contactar pessoas que sejam mais familiarizadas com o tema. Só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Suzane, eu queria saber a sua opinião como antropóloga a respeito da política do pão e circo, para entender melhor do que se trata. Sim, Felipe. O que eu posso dizer, na verdade, é que essa noção de política de pão e circo, ela supõe uma sociedade que exista divisões, né? E que o Estado domine ao ponto de condicionar as condições de lazer e de subsistência, né, das pessoas, né? No caso da antropologia, ela apresenta uma opção de outras sociedades em que o Estado ele não tem essa presença tão marcante ou tão determinante nas condições de lazer e nas condições de sobrevivência, né? Como o caso das comunidades camponesas, das aldeias indígenas, e até um antropólogo francês ele chega a dizer que elas são sociedades contra o Estado, né? O próprio modo de vida delas são arredios, são contrários a essa forma hierárquica do Estado, né? Que a política do pão e circo ela só é possível em grandes impérios, em estados totalitários, ou em estados que têm o domínio, né, sobre a sua população. E no caso das sociedades não. Elas tendem a ser mais igualitárias e não aceitam esse tipo de divisão, de hierarquia e de divisão de domínios sociais, né? O próprio lazer delas é o fim social de toda a vida delas. Eles trabalham pelo lazer e não trabalham suprimindo o lazer, né? Como a nossa sociedade do trabalho.
queria saber a sua opinião como sociólogo a respeito da política Pão e Circo, para eu entender melhor do que se trata e quais seriam os impactos dele na atualidade, dessa política, se existe ou não. Sim. Bom, Felipe, a política Pão e Circo é uma política que surgiu na Roma Antiga, né, e que buscava satisfazer as pessoas, né, garantir a satisfação do grupo político, né, buscavam manter a satisfação da população, partindo do pressuposto que se as pessoas estivessem satisfeitas, manteriam-se no seu status quo, no seu espaço. Então, se a gente partir do pressuposto que é uma política de ganho de satisfação da população, você pode observá-la na sociedade atual. Essa política, por exemplo, do investimento do governo no futebol, na FIFA, por exemplo, é uma política que visa garantir a satisfação da população de maneira geral. Há várias outras políticas, como essa política, por exemplo, de investimento de alimentação, como Bolsa Família. É claro que, embora talvez de certa maneira eu possa concordar com esse tipo de política, por outro lado não se pode considerar que ela também é uma política do pão, dessa política de pão e circo, né? Já que eu estou garantindo para as pessoas essa satisfação para que as pessoas de maneira geral não falam de política. Porque eu acho que a gente precisa lembrar, quando se fala dessa questão de política pão e circo, que uma das propostas que se tem por trás dela é de que as pessoas elas falem muito pouco de política. Então, e que para a elite política e os grupos políticos que dominam, que estão no poder, de certa maneira tem um certo interesse com isso, de que as pessoas elas se mantenham alienadas. Sim, que se mantenham alienadas ou muito pouco esclarecidas de como funciona a política. Porque se a gente lembrar que a política é uma maneira de que todos nós temos de canalizar os recursos, que de certa maneira são recursos da população de maneira geral, né, nossa. Então, se as pessoas elas têm pouca informação sobre isso, elas não vão questionar o Estado. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer... Bom, a política do pão e circo, ela teve início na Roma Antiga, principalmente porque naquele período nós tivemos um êxodo rural, ou seja, um inchaço das cidades. E essa política foi uma forma de controlar aquela população, né? Então, para evitar revoltas, o imperador inaugura a política do pão e circo, ou seja, alimentação e diversão, para conter, né, é claro, revoltas, insatisfações por parte da população. Agora, minha opinião em relação a essa política é que o governo, né, como todos nós sabemos, inclusive o próprio governo atual, ele não quer uma mente pensante, e sim, né, uma mente alienada, né? Porque se o governo tem uma mente pensante, com certeza mais problemas ele tem, na medida em que vocês todos estão acompanhando que os nossos políticos não são nada honestos e não conseguem cumprir com as suas obrigações, né? E não deixa de ser a política do pão com circo, não deixa de ser uma política que manipula, né? Que mexe com a massa. E isso nós conseguimos ver em vários governos na nossa história, né? Governos que utilizaram da propaganda, por exemplo, para manipular, governos que através de bolsas conseguem também manipular essa massa, porque se eu tenho a massa se eu tenho a massa populacional controlada, eu consigo ter uma sociedade aparentemente mais igualitária, né? Mas nós sabemos que esse tipo de política, ele camufla as desigualdades, né? Na medida em que eu dou a diversão, eu dou o alimento, mas eu não mexo na base dessa sociedade. Ou seja, eu continuo tendo pessoas sem empregos, eu continuo tendo pessoas com dificuldades financeiras, né? E para agravar tudo isso, problemas ainda na educação. Então essas políticas, né, essa daí então é a minha opinião, essas políticas camuflam os problemas sociais,
né? Então, o governo, ele usa da propaganda para se promover e de bolsas que incentivam essas desigualdades, né? Camuflam, mas acabam aumentando essas desigualdades, né? E isso nós estamos acompanhando no Brasil de 8 anos para cá, 9 anos para cá, esse auxílio a essa massa populacional para tentar então ter um controle até parcial dessa população. Então essa política do pão com o circo, ela pode ser associada nos dias atuais dessa maneira. É uma política de coerção social. Após minha epopeia nos bastidores das padarias circenses, resolvi concluir meus estudos. A política do pão e circo é uma das muitas formas de controle utilizadas pelo governo. Sim, você e eu somos manipulados o tempo todo, desde o instante que ligamos a TV até o momento que trocamos de estação no rádio. Já reparou que a maioria das novelas mostra um mundo praticamente perfeito, com assuntos banais? Já percebeu que as músicas que estão sempre bombando são aquelas com letras bobas, que não nos fazem pensar em nada, a não ser na banalidade de ser regido pelo próprio ego? Isso acontece exatamente para não ter nada no que se pensar, nos deixando alheios à realidade. Você sabe qual é o significado de democracia? Este é outro termo que também nasceu na Roma antiga, assim como o pão e circo. Porém, refere-se ao modelo político em que o povo, sim, o povo, teria o poder máximo e regulamentaria o Estado. Sabia que esse é o nosso modelo político? Em tese, era para a vontade do povo consciente prevalecer, o que está longe de se tornar algo concreto, pois as massas ignorantes são tão absurdamente numerosas que abafam a voz da minoria que realmente se importa em fazer a diferença. Com vara de vergalhão, vara de araçá e cabo de vassoura, minha mãe batia. O que é bem explicado no livro Jogos Vorazes, onde a protagonista Katniss é uma das poucas pessoas que se importam em mudar o destino de Panem. Em contrapartida, a maioria da população da antiga América do Norte, que vivem em luxo extremo na capital ou em uma miséria absurda nos 12 distritos. Outro fato interessante são as grandes semelhanças que existiram na antiga Roma e prevaleceram no Brasil atual, como o alto índice de analfabetismo, os impostos que são taxados de forma abusiva, o desemprego e a corrupção do poder público. Um dia fiquei cansado de tudo e resolvi cair na vida. E a vida me bateu com vara de vergalhão, vara de araçá e cabo de vassoura. E a vida me bateu com vara de vergalhão, vara de araçá e cabo de vassoura. Eu apanhava todo dia. A única grande diferença que se pode observar nos dois contextos seria a troca das lutas de gladiadores pelos jogos de futebol toda quarta-feira e domingo, que tem a mesma função de alienar a população. Você não sabe como as verbas destinadas à educação foram utilizadas, mas sabe quantos chutes a gol o Schweinsteiger fez no último jogo contra o Borussia. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.